Então, continuando. Competência, então, para legislar sobre regime de previdência. Compete à União, Estado, DF legislar concorrentemente sobre a previdência social. Ou seja, eu tenho, em especial sobre o regime próprio, eu vou ter lá regras específicas do governo federal, que no caso é 9717, as portarias do Ministério da Previdência, e também vou ter regras próprias dos regimes locais. Ou seja, certamente aqui o regime do Estado do Paraná deve ter as suas próprias regras. Ou seja, é uma legislação concorrente que trabalham em conjunto. Compete aos municípios também instituir tributos para a sua competência no intuito de garantir a sustentabilidade, inclusive, dos regimes. Ou seja, também mostrando aí a necessidade de se institucionalizar os regimes de previdência, inclusive nos próprios municípios. Segundo a Constituição Federal, ainda, veja que no caso da administração pública, em relação aos regimes de previdência também, porque o artigo 37 se encontra no capítulo da administração pública como um todo, e isso é válido para os regimes próprios de previdência, em especial porque são responsáveis pela gestão dos recursos públicos, de forma que os regimes próprios também devem seguir os princípios vinculados à administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja que, por que eu faço referência a esses princípios? Muitas das vezes a gente acha que, apesar de ser previdência, é algo totalmente apartado da administração pública. Não. Todas as regras da administração pública são válidas, inclusive, para a gestão dos regimes de previdência. E, sobre essa perspectiva de controle, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o próprio papel de controle dos órgãos de controle externo e o controle interno de cada poder. Ou seja, deve existir um processo de controle para a garantia de aplicação desses recursos nos objetivos que são definidos. E aqui, pessoal, então entra a necessidade dos equilíbrios. O primeiro deles, destacando, é o equilíbrio financeiro, como eu havia comentado. O equilíbrio financeiro, então, eu olho para a minha data presente. Avalio daquela data tudo aquilo que eu arrecadei e tudo aquilo que eu tenho que pagar na data de hoje. E verifico se eu tenho recurso suficiente para pagar ou não essa despesa. Quando eu identifico, se eu não tenho recurso, eu vou gerar o meu déficit. Mas veja que o objetivo da legislação é garantia de equilíbrio financeiro. Nesse caso, identifiquei um déficit financeiro. Há necessidade de se repassar recursos financeiros. Nesse caso, especificamente, nós vamos ver que, contabilmente, nós não fazemos uma despesa orçamentária, registramos apenas patrimonialmente para a garantia desse equilíbrio financeiro. E aqui, pessoal, entra o outro aspecto do equilíbrio, que é o equilíbrio atuarial e principalmente a vinculação de recursos. E veja que é importante destacar a necessidade de vinculação dos recursos. Por quê? Quando nós olhamos para a Lei de Responsabilidade, lá no artigo 8º, recursos vinculados só podem ser utilizados exclusivamente no objeto de sua vinculação. Não poderia ser de maneira diferente. Se existe um desvio, existe um desvio de finalidade. Se não existe uma aplicação ao regime desses recursos, existe o que nós chamamos de apropriação indébita. São recursos que deveriam ser destinados à Previdência e não são feitos. A própria Lei 9717 diz que os recursos previdenciários somente podem ser utilizados para pagamento de benefícios e despesas administrativas. Anotem aí o que eu comentei com vocês, até o limite da taxa de administração, 2%, até 2%, tá certo? Anotem aí no material. E a Lei 4.320 fala de um fundo especial, afirmando que são produtos de receitas especificadas e que se vinculam a uma determinação legal, objetivos e serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. E o que eu quero chamar a atenção para vocês? Todas as regras que são aplicáveis aos fundos, pelo fato de ser um fundo previdenciário, eles também têm as mesmas regras. Então lembrem-se que eu comentei com vocês, fundo possui personalidade jurídica? Fundo possui personalidade jurídica, pessoal? Não possui. Ele possui o quê? Natureza jurídica. Por isso, ele possui um CNPJ próprio. Nós vamos falar isso mais à frente.
Pelo fato de possuir natureza jurídica, ele pode contrair obrigação e direitos? Sim ou não? Não, pessoal. Só quem pode contrair obrigações e direitos é a quem possui personalidade jurídica. Por que eu estou distinguindo isso para vocês? Existe um fundo previdenciário e existe alguém que administra esse fundo previdenciário. O fundo precisa ter um CNPJ próprio para controle das suas receitas e das suas despesas. Em contrapartida, provavelmente existirá uma autarquia, existirá uma fundação, alguém que vai administrar esse fundo. Essa autarquia, essa fundação, possui personalidade jurídica, deve ter CNPJ próprio também para fazer as suas despesas. E veja que aqui eu consigo distinguir claramente aquela autarquia, aquela entidade que administra o fundo previdenciário, de forma ao quê? A garantir que essa autarquia vai executar despesas com seu CNPJ e as despesas serão o quê? Administrativas. Enquanto que o fundo que paga os benefícios e arrecada e recolhe as contribuições só podem destinar recursos para pagamento do quê? Dos benefícios previdenciários. Então isso é importante. As características dos fundos, elas permanecem, tá certo? Veja, e aqui lembra que eu comentei que é importante segregar as informações previdenciárias, inclusive a própria administração. Porque imagine, e talvez seja um dos problemas que nós identificamos na gestão dos recursos. Seria mais ou menos a raposa cuidando dos ovos. Então é complicado, é importante que você tenha uma separação desse processo administrativo. Ou seja, o governo, o executivo, controlando as suas coisas lá e uma entidade qualquer, aí que eu estou citando o exemplo de uma autarquia, mas poderia ser qualquer outra, que tenha personalidade jurídica para administrar isso de maneira separada, com responsabilização e tudo mais. É importante que tenha para quê? Para que eu consiga controlar. Veja que eu comentei com vocês lá na frente, lá atrás, aliás, que o fundo vai ter despesas administrativas. Como é que eu identifico, como é que eu segrego o que é despesa administrativa do que são os pagamentos beneficiários? Veja que eu vou trazer as contas para vocês, mas é importante que você tenha mecanismos adicionais de identificar o que é despesa administrativa efetivamente e o que não é. Até porque, por exemplo, como eu comentei ainda, se as despesas administrativas são maiores do que a própria taxa de arrecadação de 2%, você tem que buscar recursos junto ao Tesouro para complementar essas despesas administrativas. Então, se você coloca tudo num bolo, vejam sob a ótica de vocês, controladores, fica muito mais difícil vocês identificarem as origens e as destinações dos recursos. Por exemplo, se você tem as fontes dentro das autarquias que conseguem identificar, vejam que é importante, e nesse caso, você ter um CNPJ que seja separado da prefeitura. A respeito do apego ao CNPJ, isso na verdade começou com o Fundo de Saúde. O Fundo de Saúde queria ter controle dos recursos que são repassados do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde municipais e estaduais. Por quê? Percebeu-se em determinado momento que os recursos saíam do Fundo Nacional e tomavam uma destinação diversa daquilo que era programado. Então, o que o Fundo fez uma conversa, vocês vão ver que é uma portaria da Receita Federal, que estabeleceu a obrigatoriedade de que fundo tenha CNPJ próprio para garantir a vinculação. Então, o que significa isso? Todo mundo que é fundo tem que ter CNPJ próprio. Exatamente. A ideia inicial foi para controlar os recursos do Fundo da Saúde. Só que acabou sendo aplicada a todos os demais fundos. Tá? Bom, isso nós já até comentamos aqui na apresentação que eu fiz para vocês, né? Ou seja, a LRF vai impor limites aí para o gasto de pessoal vinculados aos recursos previdenciários. Bom, conceitos, então, vinculados ao equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio financeiro, garantia de equivalência entre os ingressos de recursos financeiros auferidos, veja que já foram auferidos, e demais ativos também incorporados ao regime, e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro. Ou seja, o déficit financeiro, o equilíbrio financeiro eu vou avaliar sempre por exercício financeiro, na data de levantamento dos meus balanços. Então, nesse caso, a ideia do equilíbrio financeiro é olhar tudo aquilo que eu tenho de ingresso e demais ativos, confrontar com as obrigações na minha data do balanço e verificar se eu tenho excesso, se está tudo igual ou se eu tenho falta de recursos. Veja que a minha ótica aqui é olhar para trás.
No equilíbrio atuarial, eu tenho a garantia de equivalência a valor presente. Então veja que agora eu já estou olhando para o futuro e trago a informação do futuro para a minha data zero, a minha data presente, entre o fluxo de ingressos de recursos financeiros estimados e demais ativos e as obrigações projetadas, apuradas matematicamente ou atuarialmente a longo prazo. A exigência da portaria do Ministério da Previdência diz 75 anos de validação. Então vejam, eu faço a projeção das minhas obrigações, faço a projeção das minhas arrecadações. Identifico isso tudo, trago para a minha data zero, calculado matematicamente. Confronto na data zero o valor das minhas obrigações futuras e das minhas receitas futuras. Verifico se eu tive equilíbrio, déficit ou superávit. A maioria das vezes é déficit e, por consequência, o governo tem que aportar recursos adicionais. Vejam que aqui, se o meu regime já é deficitário financeiramente, eu vou ter dois aportes. O primeiro, o aporte financeiro para cobrir o déficit que foi identificado na data atual, o déficit corrente, e aquele que eu identifico como déficit futuro. E veja que o impacto, dependendo da minha gama de servidores e de aposentados, é muito grande, principalmente com expectativas de vida cada vez maiores. Então vejam, o lapso temporal que o Ministério da Previdência exige são 75 anos. E isso é um dos grandes fatores também que existe aí, demonstrando a própria insustentabilidade do regime a longo prazo. Essa é a diferença básica, então, entre equilíbrio financeiro e atuarial. Olhando pela lógica da repartição simples, em especial pela lógica do plano financeiro. Aqui tem uma lógica de fluxo de água, mas para mostrar exatamente como funciona o equilíbrio financeiro, ou a repartição simples do regime financeiro. Característica básica aqui, não há acumulação e capitalização de recursos. Se não há capitalização de recursos, eu não tenho um local onde eu acumule os recursos. Todos os recursos que eu arrecado, vejam que eu tenho receitas de contribuições relativas aos atuais servidores, elas servem para pagar os benefícios também correntes da atual geração de servidores. Vejam que aqui, diretamente, o recurso entra e sai para o pagamento dos benefícios. O que eu posso controlar é exatamente o que nós chamamos aqui nesse exemplo de válvula de benefícios, controlando o montante do benefício. Ou seja, se você estabelece um teto para o benefício, fica mais fácil você controlar recursos, a entrada de recursos com a saída. Veja que aqui o meu fluxo ele é um pouco mais largo e, à medida em que eu controlo com o montante dos benefícios que eu vou pagar, ele vai se tornando um pouco melhor, garantindo aí o pagamento dos beneficiários. A válvula do benefício, ele vai dimensionar a obrigação previdenciária corrente com o pagamento dos atuais benefícios. A solidariedade entre os regimes acontece porque os recursos que entram provenientes das receitas servem para pagar os benefícios que vão ser executados também aí com os servidores. Diferentemente da lógica atuarial, vejam que a lógica... E esse modelo não é o que não está aderente ao que a Constituição diz. Por quê? A Constituição fala equilíbrio financeiro e atuarial. Eu preciso garantir uma reserva financeira para o pagamento de benefícios futuros. Próximo exemplo, então, é a lógica do modelo de capitalização, que sim está aderente com a lógica do artigo 40. Veja que nesse caso eu tenho fluxos de entrada de recursos, contribuições do ente federativo, aportes financeiros e outros ativos. As contribuições dos servidores, aposentados e pensionistas caindo num grande fundo previdenciário de ativos que vão ser dosados e executados para pagamento dos benefícios. Mas esses recursos eles podem ser aplicados no mercado financeiro e de capitais para poder gerar rendimento para o próprio regime de previdência. E aqui entra uma grande questão que nós vamos falar sobre a marcação a mercado desses valores. Ou seja, a portaria 402 fala sobre a necessidade de marcação a mercado desses valores aplicados, mas em contrapartida existe uma discussão hoje na Secretaria do Tesouro Nacional para saber se esses valores que são marcados a mercado, se eles geram receita orçamentária ou se simplesmente eles geram um controle patrimonial. E nós vamos falar sobre isso mais à frente. Veja que uma vez que eu acumulo recursos, aplico,
esses recursos são aplicados, geram mais receitas adicionais, aí sim eu posso utilizar esses recursos para pagamento das despesas administrativas, com os recursos da taxa de administração e o pagamento dos benefícios. Como aqui está especificado, né, essa é a característica do que diz o próprio artigo 40 da Constituição Federal. Ou seja, é um modelo de acumulação para permitir que esse saldo seja aplicado no pagamento de benefícios, garantindo então o equilíbrio atuarial. Imagina o gestor tem um regime equilibrado atuarialmente com bastante recurso. E depois você tem uma outra parte do regime que é deficitária, precisando de recurso, que foi o anterior que eu mostrei para vocês. Quando eu, gestor, olho para esse monte de recurso aqui parado, o que vocês acham? Meu olho cresce, né, pessoal? Então vejam que é preciso ter regras e controles bem definidos para o uso desses recursos. Por quê? Recurso parado ali acaba chamando a atenção e, mais uma vez, recursos previdenciários alocados ali não pertencem ao ente, mas sim aos servidores, tá bom? Eu comentei sobre a portaria 509, falando sobre a necessidade de adequação da contabilidade dos regimes à contabilidade aplicada ao setor público. E veja que a contabilidade no Brasil ainda se encontra em processo de harmonização das normas, denominado aí o processo de convergência. Nesse processo de convergência é importante a gente identificar o quê? Que nesse processo de adoção do plano de contas aplicado ao setor público, os novos demonstrativos, as novas demonstrações contábeis, todas elas vão ser aplicadas também ao próprio regime de previdência. Por quê? Como eu falei, a portaria 509 estabelece isso para o regime de previdência. E aqui vejam que nós falamos já até das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, mesmo que a gente saiba que tem uma série delas que ainda estão em vigor, a gente sabe que a partir de 1º de janeiro haverá uma transição entre elas, ou seja, muitas delas vão ser revogadas. E nesse caso, a contabilidade aplicada ao regime próprio de previdência também seguem essas normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Agora veja, foi o que eu comentei com vocês na aula anterior. Elas foram revogadas, vai passar por uma revisão de acordo com as IPSAS. Essas normas brasileiras de contabilidade, elas terão as mesmas numerações das IPSAS e o início de algumas delas vai ser no dia 1º de janeiro de 2007, fonte lá do próprio Conselho Federal de Contabilidade. Apenas para demonstrar quais as que vão ter alterações, aqui nós vamos ter a 16.1, 16.2, todas elas sendo revogadas a partir de 1º de janeiro de 2017. Apenas para referência. Por quê? Para mostrar para vocês o seguinte, nós estamos falando de regime próprio de previdência. Regime próprio de previdência se vincula às normas de contabilidade aplicada ao setor público, inclusive as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Veja que, enquanto nós falarmos de contabilidade aplicada ao setor público, as regras são válidas para o regime próprio de previdência. Mas levando em consideração que as NBCTs, algumas delas vão ser revogadas a partir de 1º de janeiro de 2017, como nós já havíamos comentado com vocês. Bom, considerações ainda a respeito da contabilização. Além das normas brasileiras de contabilidade, que têm foco principal na atuação do profissional de contabilidade, é importante que a gente veja a diferenciação para o quê? Para os órgãos e as empresas. Quem estabelece essa limitação é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 51, estabelecendo que o Poder Executivo da União vai promover uma consolidação nacional e que essa consolidação nacional, inclusive, passará por regras de padronização estabelecidas pelo órgão central de contabilidade da União, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. E que há uma penalização caso não se executem essas regras. Exemplo, transferências voluntárias serão suspensas e proibição de contratação de operações de crédito. Veja que, de um lado, eu atuo com um profissional de contabilidade, o outro lado seriam as instituições, os entes federados. E ainda vem falando
segundo o decreto 6976, que reestrutura o Sistema Federal de Contabilidade, ele vem falando que a Secretaria do Tesouro Nacional é a responsável pela convergência aos padrões internacionais, estabelecendo aí processos, procedimentos, inclusive de acompanhamento contínuo das normas contábeis aplicadas ao setor público, aplicando, por consequência, não somente aos entes federados, mas também aos regimes de previdência. E veja que nesse processo havia sempre uma distinção entre o regime de previdência e a contabilidade aplicada ao setor público, vindo a portaria 509, então, e fechando esse processo, remetendo todas as regras que estão no MCASP e no MDF para serem aplicadas à Previdência Social. Apenas destaco, creio que o pessoal da escola tem encaminhado para vocês, nós deixamos toda essa legislação que eu estou comentando, faz parte do anexo do material. Não sei se, creio que vocês receberam, né? Então lá vocês podem acessar para vocês utilizarem depois como consulta, tá? Então o Sistema Federal de Contabilidade tem como objetivo promover a padronização e consolidação das contas, buscar a convergência aos padrões internacionais e permitir o acompanhamento contínuo das normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Quem exerce essa função, como eu falei, é a própria Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da institucionalização dos seus manuais. O Tesouro, nesse processo que começou em 2007, tem consolidado o plano de contas e veja que em determinado momento nós vamos falar das contas aplicáveis ao regime de previdência. Essas contas, elas surgiram no próprio plano de contas aplicado ao setor público após uma discussão grande com o Ministério da Previdência, de forma a permitir que houvesse harmonização entre elas, tá? Essa harmonização passou pelos grupos técnicos lá da Secretaria do Tesouro, relatórios fiscais, contabilidade e sistemas, que ainda está em discussão uma série de outros procedimentos, tá? E o RPPS também estão inseridos nesse contexto. Aqui, ainda falando sobre a necessidade de separação das unidades gestoras. Vejam que quando eu apresentei para vocês, aqui no nosso desenho, eu mostrei a diferença de uma mesma lei orçamentária anual, aqui em verde, englobando quem? O próprio tesouro do ente, a relação desse tesouro com o RPPS. Veja que a legislação, nesse contexto, vai nos mostrar a necessidade de que o regime de previdência deve ter uma unidade gestora específica, entidade ou órgão integrante da estrutura administrativa, que tenha a finalidade de administração, gerenciamento e operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos previdenciários e do fundo, né? Concessão, pagamento e manutenção de benefícios, dotado ou não de personalidade jurídica. Vejam aqui a distinção que eu havia comentado com vocês. Não necessariamente o fundo que vai gerir os recursos previdenciários tem personalidade jurídica. Eu estava comentando com um colega, veja que fundo, pela sua natureza, ele não possui personalidade jurídica, mas natureza jurídica. Por consequência, ele tem CNPJ próprio, mas quem exerce as contratações em nome do fundo é quem possui personalidade jurídica. Normalmente, uma autarquia, uma outra entidade. E aí foi a frase que eu falei para ele. Se, porventura, existe um fundo que contrata e que contrai obrigações e que faz pagamentos e faz uma série de atividades que exige personalidade jurídica, certamente ele não é um fundo somente. Ele é uma entidade que possui o nome fantasia de fundo. Certamente é uma autarquia que tem como nome Fundo de Previdência. Mas, na verdade, é uma entidade dotada de personalidade jurídica, que não se mistura com o fundo. O importante é que a gente saiba que a Previdência merece unidade orçamentária e gestoras apartadas. Por quê? São recursos distintos que não se misturam. E isso influencia o nosso processo de contabilização. Então, veja, fundo especial representa um produto de receita especificada que se vincula à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação desse produto. E veja que aqui o destaque aí, marque aí, fundo não tem personalidade jurídica. A autarquia, entidade administrativa autônoma, criada por lei, com personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e atribuições estatais específicas, para realizar os fins que a lei lhe atribuiu. Sim, nesse caso, a autarquia possui personalidade jurídica.
E a fundação pública, que também pode existir essa forma de gestão. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, financiamento custeado basicamente por recursos do poder público, criada por lei para o desenvolvimento de atividade que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, nesse caso também possui personalidade jurídica própria. Interessante, então, nesse contexto, pessoal, destacar que o Fundo de Previdência, ele não possui a personalidade, existe sim quem executa essa função em nome dele. Importante destacar que a unidade gestora, ela faz parte integrante da estrutura administrativa com a finalidade de prover essa gestão dos recursos previdenciários. Por consequência, ela é obrigatória. Pessoal, obrigatoriedade de CNPJ próprio, como eu havia comentado, a Receita Federal do Brasil, pela legislação dela, né, os RPPS são administrados por autarquia ou fundação. Tá vendo? E veja o destaque aqui, que não está falando sobre serviço social autônomo, mas só para destacar autarquias ou fundações, e estão igualmente obrigados a se inscrever no CNPJ. A instrução normativa que faz referência a ela é essa 1470, e fala, são também obrigados a se inscrever no CNPJ, fundos públicos a que se refere o artigo 71 da Lei 4.320. Como é que funciona essa lógica do CNPJ para vocês entenderem? Quem diz que algo tem natureza jurídica não é a Receita Federal, é o IBGE. O IBGE, à medida em que vai sofrendo as demandas, ele vai atualizando a sua tabela de natureza jurídica. A partir dessa tabela de natureza jurídica, a Receita Federal inclui ou não na determinação para ter CNPJ. Nesse caso, houve a inclusão da natureza jurídica dos fundos, e quando houve essa inclusão, a Receita Federal do Brasil incluiu, por meio da 1470, os fundos públicos nesse contexto. Certamente foram incluídos novos a partir daí. Bom, então aqui, pessoal, a portaria do Ministério da Previdência Social, número 519, diz que deverá ser informado nos demonstrativos o número de inscrição do fundo com a finalidade previdenciária do RPPS, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, na condição de estabelecimento matriz. O que isso quer dizer? Nós sabemos que o CNPJ pode ser matriz ou filial. E nesse caso, a ideia é ter um CNPJ próprio com numeração específica, não se vinculando ao CNPJ da prefeitura. Ou seja, eu não posso criar um CNPJ filial para a gestão do RPPS. O objetivo, então, é realmente ter CNPJ próprio para os fundos públicos, como eu havia comentado com vocês.